Fala, meu irmão, hoje a gente vai direto ao ponto. Existem algumas coisas que são básicas e que todo homem precisa saber. E se você não domina essas habilidades, eu sinto muito, mas você está ficando para trás. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo porque tem viralizado na rede vizinha vários vídeos de mulheres falando de coisas que são muito masculinas e que destacam os homens que sabem fazer isso. Então, o que eu quero te dizer nesse vídeo de hoje é o básico do básico do básico que todo homem precisa saber, e não tem desculpa. Se você não sabe alguma dessas habilidades, tá mais do que na hora de você correr atrás do prejuízo e trazer esse conhecimento para sua vida. Bora lá então? Olá, meu querido meu irmão, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Eu sou o João e nesse canal eu sou aquele irmão mais velho para ter conversas profundas para te ajudar a ser um homem melhor. E o assunto do vídeo de hoje são 10 coisas básicas que todo homem precisa saber. Mas eu quero manter aquele nosso combinado. Eu vou entregar para você o meu melhor nesse vídeo, o melhor conteúdo que eu puder, e em troca eu quero o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então já curte o vídeo, se inscreve e ativa as notificações do sininho para você ficar por dentro sempre que eu soltar um novo vídeo para te ajudar a ser um homem melhor. E a primeira habilidade que você precisa aprender enquanto homem é saber dirigir. Porque pensa comigo, se você já tem idade para votar, mas não sabe dirigir, quer dizer que algo está errado. E eu não estou dizendo que você precisa ter um carro, vamos separar as coisas. Mas saber dirigir é sinal de independência. E não é só por você. Imagina alguém próximo de você que você ame, seja sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, sua namorada, precisando de ajuda numa emergência e você dependendo de Uber. Ou pior ainda, de uma carona. Sem contar que numa emergência, cada segundo conta. Então, se você souber dirigir, se já desenrola ali sabendo dirigir, no meio de uma emergência, você tem que ser o cara que tem o controle emocional e falar, não, gente, me dá a chave, vamos pegar o carro e estamos indo. Na minha vida, várias vezes, saber dirigir já foi crucial em situações de emergência. Por isso, se você é homem e não sabe dirigir, comece a aprender isso o quanto antes. Se você ainda não pode entrar numa autoescola hoje, já se planeje, já comece a correr atrás de algo para você entrar o quanto antes. É fundamental saber dirigir nos dias de hoje. E a segunda coisa é cozinhar o mínimo. Por que cozinhar o mínimo? Você não precisa ser um chefe de cozinha, mas se o teu único talento for pedir delivery, está na hora de amadurecer. Tem homem que não sabe fritar um ovo. Então, saber preparar um arroz, grelhar uma carne, fazer um café da manhã que não pareça coisa de criança, é o básico que todo homem precisa saber. Primeiro porque ficar dependendo dos outros para comer é uma fraqueza. Imagina que pode acontecer, e se você mora sozinho, sabe do que eu estou falando. Vai haver situações na tua vida em que você não vai ter a quem recorrer, a não ser você mesmo fazer alguma coisa. E você vai depender do quê? De bolachinha? De miojo? Não, irmão. Você precisa comer e precisa comer bem. E segundo, porque cozinhar também mostra cuidado. Cuidado com você e com quem está ao seu redor. E eu quero dar um plus nessa dica, porque se você souber desenrolar na cozinha, meu irmão, pode ter certeza que você ganha muitos pontos com as mulheres. O cara que sabe cozinhar, ele é percebido com maior valor. Eu sei do que eu tô falando, porque por várias vezes, saber cozinhar, saber preparar um prato diferente, saber preparar uma refeição decente, vai fazer a diferença no final de semana com quem você gosta. Mas sem falar no preço que as coisas estão. Imagina todo final de semana, se você estiver ali com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, para vocês comerem alguma coisa diferente, você está dependendo de iFood. Não, está errado. Saber cozinhar é um diferencial para o homem na visão da mulher. Então, se você não sabe cozinhar, pesquisa aqui mesmo no YouTube, gente. Tem várias receitas muito fáceis. Foi assim que eu comecei a aprender a cozinhar. Eu fuçava aqui no YouTube, ficava vendo receita e falava, vou fazer essa receita. Pegava no final de semana, começava a fazer. Inclusive, várias vezes nas minhas redes sociais, toda vez que eu postava, e ainda posto alguma receita ou outra que eu estou fazendo, sempre dá muito bom. Por quê? Mulheres valorizam homens que sabem cozinhar. A terceira habilidade é se defender e proteger quem você ama. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí caçando briga. Não. Mas você precisa saber se defender. Você precisa também ter noção do que fazer em situações de perigo. E eu já postei no meu Instagram, por exemplo, vários vídeos de
mulher sendo assaltada, ou que o carro vinha em direção, ou que acontecia alguma situação de perigo, que o cara, ao invés de tomar o instinto de proteger a mulher que está com ele sai correndo e deixa a mulher sozinha. Então, saber se defender ou saber lutar não significa que você vai viver para brigar, muito menos ficar batendo nos outros à toa. Significa que, se algum dia alguém ameaçar você ou a sua família, você vai saber se defender. E principalmente não vai ser o cara que fica lá paralisado, que sai correndo e fica cagando de medo. Isso inclui treinar um mínimo de defesa pessoal e também de consciência situacional. É de você saber prever, por exemplo, do ambiente que você está, o que você vai fazer se acontecer uma briga. Se o local que você está com a sua esposa, ou mesmo sozinho, é um local perigoso que se oferece risco ou não. É o mínimo que você tem que fazer. Ter essa noção, fazer um mapeamento de todos os lugares que você vai, ou o básico do básico, que é colocar a mulher para andar do lado das casas e você do lado da rua no passeio. O homem de verdade, ele protege. Se algo acontece, você precisa ser o cara que resolve e não o cara que entra em pânico. A quarta habilidade é fazer dinheiro. Não me interessa se você quer ser um milionário ou só quer ter uma vida tranquila. Mas viver de mesada ou ficar dependendo dos outros depois dos 20 anos, não dá. Meu irmão, quero te dar um conselho de coração. Entender de matemática financeira, entender sobre investimentos é o básico que você precisa ter. Saber entender o que é uma Selic, o que é um CDB, o que é investir num Tesouro Selic, é o básico que você precisa entender. E entenda também que o mundo não vai te dar nada de graça, e pior ainda, ninguém vai vir te socorrer. Então aprenda uma habilidade, uma profissão, principalmente algo que você possa gerar e agregar valor. Tudo bem se no seu emprego você ganha salário mínimo, o que você não pode é ficar acomodado. Não adianta ficar reclamando do seu emprego, de um salário, se ao mesmo tempo você não está buscando se aperfeiçoar e buscando ser um profissional melhor. A quinta coisa básica que todo homem precisa e que a maioria negligencia hoje em dia: cuidar do próprio corpo. Um corpo funcional é melhor que um corpo estético. Eu não estou falando aqui do shape dos modelos, do gigachad. Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando de você ter um mínimo de força para ter um corpo funcional. Se você tem preguiça de treinar, vive cansado e a sua alimentação é um lixo, eu sinto te informar, mas você tá jogando contra você mesmo. O homem, ele tem a obrigação de ser forte. Você não precisa ser um fisiculturista, você não precisa virar um Cibum da vida. Você pode, mas você precisa de força, energia e resistência para encarar as tretas que vem todo dia. Então, meu amigo, se você não consegue fazer 10 flexões ou correr 1 quilômetro sem passar mal, você já sabe o que você precisa fazer. É o básico do básico. Ser forte é a obrigação do homem, não adianta fugir disso. E é uma coisa que eu sempre falo aqui: o feminino não tolera a fraqueza masculina, seja ela física ou seja ela mental. A sexta habilidade, meu amigo, é se comunicar. Porque no mundo de hoje, se você não sabe se expressar, se enrola todo para falar e tem medo de abrir a boca numa reunião, meu irmão, você tá lascado. Porque o homem que se comunica bem, ele se destaca em qualquer área hoje em dia. Inclusive, comunicação é uma das maiores habilidades dos dias que a gente está vivendo. Seja para pedir um aumento, saber negociar uma compra e venda, ou até mesmo se relacionar. Saber se comunicar é fundamental. O mundo não vai ligar para se você é introvertido, cara. O mundo não vai ligar se você tem medo de erguer e falar sua voz. Aliás, principalmente, o mundo não perdoa o homem que não consegue levantar o rosto, olhar nos olhos e falar de forma clara. Então, saber falar, saber se comunicar é essencial. Se você não sabe, se você tem dificuldade, treina, começa a ler livros para melhorar o seu vocabulário, pratica, grava a sua voz, comece a aprender a falar com leveza e clareza. E se você está gostando desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez para curtir, se inscrever aqui no canal e contar aqui para mim nos comentários. Será que eu estou esquecendo de alguma habilidade que você considera essencial para o homem? Me fala aqui, que eu vou ter o prazer de ler e te responder. A sétima habilidade, meu irmão, é aprender a lidar com o fracasso. Aprender a se frustrar. Porque o fracasso, ele faz parte da vida. O problema não é errar. O problema é desistir. Porque se você é o tipo de cara que desanima no primeiro não, se joga no sofá reclamando da vida porque algo deu errado, tá na hora de crescer. Porque na vida, cara, não tem jeito. Todo grande homem errou várias vezes até acertar. O grande problema
é que a maioria dos perdedores não contam histórias nem gravam podcast. Mas se você vê a história da maioria das pessoas, teve muito erro, teve muita batida de cabeça. A diferença entre vencer ou fracassar é que quem vence fracassa, mas continua fazendo o que é preciso. Se você não aguentar a pressão, você vai ser sempre coadjuvante na vida dos outros. E você não nasceu para isso. A 8 é o suprassumo aqui, cara. A 8 é a básica, é a mais básica de todas, que é saber resolver problemas básicos de casa. Pelo amor de Deus, você não pode ser o cara que chama o seguro se o pneu do teu carro furar. Então é o básico, saber trocar um pneu, furou o cano da tua casa, quebrou uma torneira, o chuveiro estragou. Você sabe o que fazer? Você sabe usar uma furadeira? Instalar uma cortina? Trocar uma tomada que estragou? É o básico do básico. Você sabe fazer isso ou você vai ter que ligar alguém para resolver? Meu irmão, aqui ó, a maior ferramenta que você tem para as coisas que você não sabe, tá aqui. Ah, aconteceu tal coisa na minha casa, não sei como resolver. Vem aqui no YouTube. Como fazer tal coisa. Você vai ter um vídeo te ensinando a fazer isso. O homem que ele não sabe lidar com esses problemas básicos de casa ou do dia a dia, ele vira um fardo na vida dos outros porque ele não consegue resolver nada. Você não precisa ser um mestre de marcenaria, mas saber trocar uma lâmpada, entender como funciona uma tomada, uma pecinha ou outra ali básica do seu carro, trocar a lâmpada do carro, conseguir verificar o nível do óleo, completar o óleo, saber que a água, entender o que está acontecendo ali, é o básico. E saber isso não é nem questão de ser homem ou não, é questão de incompetência. É o básico do básico. Pô, João, eu não tenho carro, eu não sei como funciona. Beleza, mas a partir do momento que você tiver um carro, meu irmão, não seja o tipo de cara que queimou um farol, já vou levar lá na autoelétrica para eles trocarem porque eu tô com medinho de pôr a mão de quebrar. Não, procure entender como as coisas funcionam. Faça você mesmo. A 9ª habilidade é a mais polêmica e eu quero dar aqui um conselho de ouro para você. A 9ª habilidade, que é coisa básica que um homem precisa, é entender as mulheres. Calma lá que eu vou te explicar. Você, ninguém nunca vai entender 100% das mulheres. Mas eu quero deixar para você uma dica de ouro. E mulher, se você estiver assistindo esse vídeo, pode dizer se eu estou errado ou não. Diz aqui para mim nos comentários. Se você é o tipo de homem que acha que a mulher quer ouvir solução quando ela fala de um problema, essa é a prova que você ainda tem muito para entender de mulher. Porque é o básico do homem pensar na solução para os problemas. Então eu vejo muito cara que quando a mulher traz um problema para ele, seja familiar, seja no trabalho, ele já quer logo de cara oferecer uma solução. Mas não é isso que a mulher quer. A mulher quer conexão. Ela quer ser ouvida, ela quer ser entendida. Ela quer sentir que tem um homem presente com ela. E se a tua resposta para esse tipo de coisa, é só fazer isso, isso e isso, cara, parabéns, você vai irritar ela ainda mais. Se você quer ter um relacionamento saudável e de sucesso, meu irmão, você vai ter que desenvolver uma habilidade muito importante, que é saber ouvir e entender o que está nas entrelinhas e que não foi dito. Eu sei que isso é difícil, mas isso é o básico. Vamos lá então para a 10ª habilidade. A 10ª habilidade, meu caro, ela é fundamental para a tua saúde mental e é saber ficar sozinho. Porque se você é o tipo de homem que não suporta a própria companhia, você não é independente, você é um homem carente. Se é o tipo de cara que precisa ter sempre alguém por perto, vive pulando de relacionamento em relacionamento com medo de ficar sozinho, cara, isso mostra muito a tua insegurança. Você precisa aprender a ser feliz sozinho, a gostar da sua própria companhia, a ter os seus próprios projetos e trabalhar neles. Porque o homem que aprende a lidar com as suas tretas sozinho, que aprende a ser sozinho, que consegue se virar, ele se torna um cara muito mais confiante e muito mais atraente. Então, aprenda a lidar com a solidão. Transforme a solidão em solitude. Uma grande verdade que eu tenho para te dizer é que à medida que você vai envelhecendo, os amigos disponíveis vai diminuindo. Cada um vai para um canto, arruma um trabalho, arruma sua família. Então, cada vez você vai se ver mais sozinho. E não é raro eu ver homens aqui no Instagram, no meu YouTube, que mesmo repleto e cercado de gente se sente sozinho. Você precisa aprender a lidar com a solidão. Você precisa aprender a gostar da sua própria presença, a conversar consigo mesmo. Na maioria das vezes, ela vai ser a sua única companhia
na hora de tomar grandes decisões. E agora eu quero te perguntar, quais dessas habilidades que eu falei você já domina? Se está faltando alguma, bora colocar na sua lista de prioridade e começar a resolver. Porque no final de contas, você pode ser um dos dois tipos de homem. O que resolve ou aquele que fica chorando e esperando que o mundo venha resolver os problemas da vida dele. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.